الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, neste momento nós estamos a começar o ano letivo de escola e de madrasa. Algumas escolas vão abrir já na segunda-feira. Dentro destas semanas vai dar início da abertura do ano letivo. Algumas madraças também vão abrir já para a próxima semana e outras vão abrir nas próximas semanas. Então é importante nós falarmos sobre um assunto da atualidade, e assunto da atualidade é o início do ano letivo escolar. Então, a primeira coisa que nós devemos saber, meus irmãos, que temos dois departamentos diferentes. Um departamento é de madrasa, outro departamento é da escola. Mas se nós vermos na tradução, a madrasa em português é escola e a escola em árabe é madrasa. Portanto, a tradução de madrasa é escola e a tradução de escola é madrasa. Só que na madrasa ou na escola há duas componentes ou duas partes. Uma parte é de ensino acadêmico e outra parte é de ensino religioso. Há muitas escolas que têm uma acumulação de estudos acadêmicos e religiosos juntos, e há outras que têm, de um lado, os alunos ou as alunas vão para a escola numa escola e estudam na madrasa do outro lado. Os aspectos que eu vou falar têm relacionado com qualquer um tipo de escola. Primeira coisa, meus irmãos, é rizq halal. Rizq halal, comida halal. Allah Ta'ala no Corão diz: Ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibat. Ó muçulmanos, ó crentes, comam coisa pura, halal. Wa'amalu salihah, e praticam as boas ações. Então, wa'amalu salihah está a dizer assim: kulu minat tayyibat, praticam boas ações. E wa'amalu salihah, e kulu minat tayyibat, comam coisas puras. E wa'amalu salihah, e praticam boas ações. Então, quando uma pessoa quer praticar boas ações, a condição básica é comida halal. Se nós não comermos comida halal, não vamos ter força para praticar boas ações. Esse aspecto refere, muita gente não tem essa consideração, pensa que é fácil. Há muitos restaurantes que está escrito halal. Há muitos restaurantes que está escrito halal. Mas se nós precavermos, é melhor
daqueles restaurantes que os donos não são halal e têm certificado como halal. É bom precaver. Por exemplo, uma vez, eu já expliquei a vocês várias vezes, mas só estou a tentar explicar para vocês terem uma noção. Uma vez eu fui comer no Piripiri, estou a falar há 15, 20 anos atrás. Então, quando fui comer lá no Piripiri, então, naquela altura, camarão de lá era muito afamado e tudo, então fui comer. Então, ele serviu. Depois, ele serviu a um cliente ao lado e aquele cliente tinha pedido champanhe. Então, ele abriu a garrafa de champanhe em frente de nós e a espuma de champanhe caiu na mão dele. E esta mesma mão, depois ele vem servir a nós. E esta mesma mão, ele vai no frigorífico, vai tirar o camarão, etc. Então, às vezes, o produto em si pode ser halal, mas por causa de meios que estão a ser utilizados, aquilo pode ficar não halal. Por exemplo, uma vez eu fui no Debonairs. Debonairs, eles vendem pizza. Tem pizza feito de carne. Eu fui lá fazer inspeção e a carne de galinha era de United Butcher, da África do Sul. Então eu fiquei contente, vi, está tudo certo. Mas eles tinham pizza também de carne de porco. Acabou. A faca que eles utilizam para cortar o pizza depois de estar pronto é a mesma faca que utilizam para cortar pizza de galinha halal e é a mesma faca que utilizam para cortar o pizza que foi feito de carne de porco. Então, a galinha é halal, mas por causa de meios que foram utilizados, aquele pizza que era halal fica haram. Às vezes, o utensílio para utilizar, por exemplo, aquele tipo de escova que eles ponham para pintar, etc. Aquele é feito, aqueles, por exemplo, no pente tem aqueles bicos. Aquele pente também utilizam outro tipo de escova, utilizam para fazer pizza, etc. Aquela escova muitas vezes é feito de cabelos de porco. Então, o porco é najisul ain. Tudo que é de porco é haram. Por exemplo, de boi, vaca, etc. A pele não é haram. Se não foi degolado como Sharia, é que torna-se haram. Mas se foi degolado como Sharia, torna-se halal. Agora, o porco não. O porco é najisul ain. Tudo que é de porco é halal. Por exemplo, fazer escova de dentes, escova de pincéis, utilizar gordura de porco, tudo que é de porco é haram. Portanto, para ter uma boa educação de um aluno de madrasa, a primeira condição é risco halal. Muitas vezes tivemos um caso numa madrasa que o aluno era bom na escola, na madrasa era totalmente fraco. Então nós ficamos preocupados, procuramos saber, a madrasa procurou saber o que está a passar. Então, uma das perguntas que os diretores perguntaram é de que esta criança, onde come? Diz que os pais trabalham, o pai também trabalha, a mãe também trabalha, então quem cozinha muitas vezes é empregada, ou a criança vai comer fora, trazem comida de fora. Então, esses restaurantes, muitas vezes, podem até ser donos muçulmanos, mas os trabalhadores muitas vezes não são muçulmanos. Então, não tem aquele cuidado no halal. Por exemplo, eu já vi trabalhadoras do restaurante irem urinar de uma maneira não islâmica. Levantar só a saia para cima, ficar de pé, urinar e depois fechar sem lavar e ir. Portanto, quando você levanta a saia e levanta o biquíni, etc., então há tendência de nós também, quando irmos urinar, muitas vezes a urina cair na nossa mão. Então, esses são pormenores pequenos que podem fazer uma coisa halal
ilícito, haram. Portanto, nós temos que ter muito cuidado nesse aspecto de halal. Outra coisa importante é o salat. As crianças vêm para masjid, para madrasa, para estudar madrasa. Saem de escola meio-dia, 12 horas, 12h30. Até os pais, coitados, chegarem em casa, darem comida à criança, mudarem de fardamento ou tomar um pequeno banho, mudarem para roupa de madrasa e tudo, já está quase 14 horas. E a criança tem de chegar às madrasa às 14 horas. E quando chega, não fez zohar. Nem os pais fazem zohar, nem a criança que vem estudar Corão, vem estudar madrasa, faz zohar. Então não tem barakat. Porque barakat, o objetivo de estudar din é amal saleh, praticar boas ações. E essas boas ações começam através de salat. Então, se a criança não tem salat dentro de si, não começa, é preferível atrasar madrasa, mas fazer salat. É preferível fazer o mínimo do salat e começar a estudar salat do que não fazer salat por completo e estar a estudar din. Às vezes, nós temos reclamação que a criança reza salat, faz salat, mas os pais não fazem salat. E os pais estão a ordenar a criança, vai lá fazer salat, vai lá fazer salat. Mas o exemplo numa casa são os pais. Se os pais próprios não fazerem, então aquilo não vai afetar para um bom caminho para as crianças. Outro aspecto é, nós temos que ter muito cuidado com televisão, videogame e celular nas nossas casas. Se um rapaz está a ficar hafez do Corão, então temos que ter muito cuidado de não ligar televisão nos dias que ele tem de estudar madrasa, especialmente de segunda a sexta, ou de domingo a sexta, porque a nossa semana de madrasa começa no domingo à noite. Então, a partir de domingo até sexta-feira à noite, porque eles têm aula no sábado também. Então, se a criança ver televisão, então aquelas imagens todas vão rolar na cabeça da criança, e esta criança vai sonhar com essas coisas. Por exemplo, crianças gostam de falar muito entre as crianças sobre jinn, sobre shaitan, mas falam entre eles, crianças. Nós também, quando éramos pequenos, fazíamos isto. Mas depois, quando íamos dormir à noite, começávamos a sonhar sobre essas coisas. Então, depois já tínhamos medo, queríamos ir dormir no quarto dos pais. Mas a criança não está a notar aquilo que falou durante o dia, o reflexo daquilo está a aparecer à noite. Então, temos que ter esse cuidado, tanto nos jogos, por exemplo, nos jogos, esses games que tem nesse celular. Há jogos que eles utilizam como se fosse uma guerra de muçulmano contra kafir. Há games que estão a destruir o Kaaba. Há games que estão a destruir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, temos que ter muito cuidado. Por isso, hoje em dia, nós estamos num ambiente, toda a gente diz que é muito difícil você dizer à criança não faz isso, não joga videogame, porque se não fazer aqui, eu conheço crianças que não têm televisão em casa. Os pais não têm televisão. Mas todo o programa de televisão a criança sabe. Como? Através de outros miúdos que estão a estudar na madrasa. Portanto, é muito importante, durante a semana, não termos televisão. É bom até no domingo, no sábado à noite. Nós não podemos criticar, temos que arranjar uma maneira de disfarçar e utilizar a criança para o bom efeito. Como é que se faz isso? Faz-se isso, por exemplo, sábado à noite. Vão visitar a família, vão dar um passeio, vão fazer alguma coisa para entreter a criança, que a criança não sinta falta de televisão e videogame. Outro aspecto, meus irmãos, é, se você quer saber o teu grau de din, então, para saber
se a pessoa tem febre ou não, então nós utilizamos o termômetro. Então, para saber o termômetro da nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, então tem alguns pequenos aspectos. Um dos aspectos é ver se a pessoa consegue sentar no masjid ou não. Se a pessoa consegue sentar no masjid, significa quanto mais tempo a pessoa conseguir sentar, significa que a relação desta pessoa com Allah está boa. Há pessoas que chegam último no masjid, estão a conversar lá fora, e entram último e saem primeiro. Significa que a relação não está boa com Allah. Nós podemos ver no jogo de futebol, há pessoas que vão para assistir um jogo, vão 2, 3 horas antes. E depois, se haver jogo, haver penalti, haver prolongamento, haver penalti, etc., as pessoas ficam. Mas Bayan, se demorar mais 5 minutos, já é problema. Então temos que ver se o nosso grau de relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala. Assim, se você quer saber se uma criança reza namaz ou não, então, ou um adulto faz namaz ou não, só é duas coisas muito fáceis para ver. Pergunta a pessoa, a criança, se sabe witr, dua do witr. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Se a criança saber dua kunut, então ele faz namaz de Isha. Essa criança faz namaz de Isha. Se não saber dua kunut, então a criança não sabe, não faz namaz de Isha. E se você quer saber se um adulto faz namaz ou não, então é muito fácil. Procura saber com este adulto dua de janaza. Se a criança saber, se o adulto saber dua de janaza, é porque esta pessoa faz namaz. Porque a pessoa que faz namaz é que vai ter preocupação de saber dua de janaza. Aquela pessoa que não faz namaz não vai ter preocupação de saber o dua de janaza. Outro aspecto é empregados de casa. Nós temos que ter muito cuidado ao mandar lavar a roupa. Nós temos sonho molhado, nós temos relação. As crianças às vezes já são adultas. Às vezes as crianças, as meninas têm período menstrual. Temos que ensinar a mainata, ao empregado, como lavar a roupa e ficar pura. A roupa pode estar limpa, mas pode não estar pura. Por exemplo, você acabou de tomar banho e, por engano, caiu um pinguinho de urina. Então você está limpo, mas não está puro. Você saiu de casa, tem um cãozinho que tocou na tua roupa. Então, você está limpo, mas a tua roupa, por o cão tocar com o focinho dele, então a roupa já não é pura. É limpa, mas não é pura. Então temos que ver esse aspecto. Há casos que eu, como Molana, tenho informação de que há crianças que estão a ser violadas pelos empregados de casa. As meninas já vieram me contar. Não contaram os próprios pais, mas as meninas já vieram me falar que foram violadas pelos empregados de casa. Há empregadas de casa que apoiam os empregados ou os namorados para virem violar. E há empregadas que tentam ao máximo proteger as meninas dos outros empregados, mas não conseguem fazer, só conseguem fazer até um certo limite, porque às vezes os homens têm mais força, ameaçam, e tenho casos que os empregados já violaram as meninas. E essas meninas, coitadas, falaram, antes de casar também, vieram ter comigo, como é que nós vamos fazer, se nós devemos informar ao nosso futuro marido se que eu fui violado ou não. Portanto, essas são respostas, são questões muito fundamentais. Nós, quando temos empregadas, é bom que as mães cozinham, têm certeza que a comida é halal, é bom que as mães cuidam das crianças, porque mard bana, fard bana, aurat bani, khandan bana. Se um homem endireitar, é só uma pessoa que endireita. Se uma mulher endireitar, ela consegue endireitar toda a família. Outro aspecto, meus irmãos, é respeito pelos professores. Professores,
seja professores de madrasa, seja professores de escola. Nós não podemos pensar assim, que você é indiano, você é mulato e tem um professor negro. Então, você, como é um professor negro, você não respeita. Ou você é indiano e tem um professor indiano, mas é de Índia, não é local. Não é indiano de Moçambique, é indiano de Índia. Também os alunos não respeitam, porque este é estrangeiro. Então, há muitos desses pormenores. É preciso nós educarmos que o professor tem um papel muito importante na nossa vida. O maior professor foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele não distinguiu la farqa baina al-arabi wal-ajami illa bit-taqwa. Não há diferença entre árabe e não árabe, a não ser no taqwa, no temor e medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que ter cuidado que nos tempos de férias, temos de levar as férias no tempo que é férias de escola e madrasa. O nosso calendário de madrasa é conforme o calendário escolar, para que os pais possam gozar as férias e as crianças juntas no período que é de férias de escola e de madrasa. Mas nem sempre nós conseguimos adaptar, porque a escola portuguesa tem o seu calendário, as escolas moçambicanas têm o seu calendário, as escolas sul-africanas, americanas que estão aqui no país têm os seus calendários. Os feriados também às vezes são diferentes. Então, nós quando estamos a viver aqui em Moçambique, nós temos que adoptar o calendário nacional do Ministério da Educação. Então, este calendário é que nós estamos a respeitar. Então, ir Umra é muito bom, não estamos a negar, mas há idade própria. Quando é idade de estudar, a prioridade para a criança é estudo, não é Umra. Levar crianças para Umra, mesmo assim, cada um tem sua opção. Mas as crianças estão a estudar todo. Eu já levei uma vez meu filho para Umra. Ele chegou lá, eu estou a rezar o Corão, ele está a me vir chatear. Quer brincar, quer conversar. E eu comecei a pensar, ele todo ano ficou a estudar madrasa, escola. Chega cá, você está a dizer, lê lá o Corão, faz lá isto, faz lá isto. Vai, ele todo ano, coitado, ficou a rezar o Corão. E você quando chega ali, teu descanso é ler Corão, ver Kaaba. Mas descanso dele é outra maneira. Ele quer boa vida, relax. Agora ele está sentado ao lado, você está a ver Kaaba, está a usar Corão. Mas ele quer brincar, porque ele é criança. Então temos que escolher. O período de férias tem de ser naquele período que é de férias de escola e madrasa. Não tem vantagem vocês virem pedir que queremos levar a criança para Umra. Eu não vou amolecer meu coração, porque nós temos que tratar bem a todos, não podemos escolher se é filho ou enteado, temos que tratar bem a todos, temos que tratar por igual. Então, esse aspecto, seja no Ramazan, Umra, ou seja nas férias. Férias começa em dezembro, os pais querem levar as crianças em novembro, férias em Portugal, etc., em agosto. Os pais querem levar no agosto. Então há uma contradição, porque as férias que foram escolhidas na Europa no agosto foi porque a época de verão lá é agosto. As férias que foram escolhidas na África Austral, todas as escolas, foram escolhidas no mês de novembro, dezembro e início de janeiro, porque a época de verão na África é nessa ocasião. Então o nosso ano letivo começa no janeiro e da Europa começa em setembro, porque é depois do verão, e o nosso verão é dezembro, enquanto que o verão deles é no agosto. Portanto, nós temos que adaptar o país e o lugar onde nós estamos a viver. Muitos alunos, temos graves problemas de muitos alunos por causa de cabelo. O nosso modelo tem de ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós não podemos querer agradar Deus e diabo. Não é possível. O profeta sallallahu alaihi wasallam
proibiu de uma pessoa cortar cabelo um tamanho, um lado, e cortar cabelo outro lado, outro tamanho. Às vezes, a criança está na madrasa, nós dissemos, mas se eu quando reparo, o cabelo dos próprios pais está assim, e a criança está a ficar hafez, está a ficar alim, e já está quase a ficar alim, e tem esse tipo de comportamento, não é digno, não há dois termos ali de facilidade. Aqui é o Shariat que está em jogo. O professor está a recomendar uma maneira, nós estamos a dizer não, nós temos que ser flexíveis. Não há flexibilidade. Flexibilidade é naquilo que o Shariat permite a flexibilidade. Naquilo que o Shariat não permite a flexibilidade, nós não podemos ser flexíveis. Nós temos outro problema, que as crianças usam roupa, embaixo de roupa, calça, juba, embaixo do tornozelo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa huwa fi an-nar. Toda aquela roupa que está embaixo do tornozelo está no fogo de Jahannam. Nós temos problema. Há alunos que vêm para a madrasa, vêm para namaz com manga curta. Não há problema nenhum em rezar namaz em manga curta. Ficam a saber, não há proibição de rezar namaz em manga curta. Há duas coisas. Um é respeito, outro é autorização. Autorização, você basta tapar do umbigo até joelho, já o teu satar, você pode rezar namaz em casa assim também, no masjid também, ninguém pode proibir. Mas há uma maneira de respeito, quando uma pessoa vai encontrar com o presidente, vai uma maneira digna de, aqui nós estamos perante Allah Ta'ala. Também nós devemos ter este respeito. Depois, a roupa, há aquela camisa que é manga curta mesmo. Essa manga curta, se você usar e fazer namaz, não há problema nenhum. Há uma outra camisa que é manga comprida, mas você na hora de namaz ou assim, você levanta aquela camisa ou aquele juba para cima e reza namaz sem atapar o braço. Esta maneira está incorreta, não é correta. As pessoas que usam juba, camisa com manga comprida, devem manter o braço atapado e fazer namaz desta forma. Aqueles que já têm uma camiseta e têm em manga curta, não há problema nenhum em fazer o salat com camiseta com manga curta. Se é macru, não é macru, essas são coisas para vocês, não há problema. Vocês já vieram no masjid, alhamdulillah, já é muita coisa. Depois, temos que ter aspecto de respeito também. Tentar fazer namaz com chapéu. Tentar mandar a criança com chapéu. É um respeito, não é obrigatório. A madrasa tem as suas regras. Se a pessoa quer admitir a criança na madrasa, tem que cumprir com aquelas regras. Um soldado tem o seu fardamento, tem o seu chapéu. Ele não pode vir no recrutamento, na hora da presença, sem chapéu. É logo sancionado. Assim mesmo, um aluno também tem de vir com as suas regras na madrasa. Tem alunos que são muito pequenos, as crianças querem, os pais querem que a criança comece a estudar cedo na madrasa. Mas temos dificuldade, porque há crianças que vêm e urinam aqui no wuzu khana. Nós temos casos que a criança vem, tem casa de banho, não vai urinar na casa de banho, vai urinar aqui no wuzu. Pode ter vários motivos, tem medo, houve uma conversa de djinn, já tem medo de ir na casa de banho. Pode ter vários motivos, pode ter alguém que queira fazer alguma violação. Há muitos riscos que pode ter. A gente tem de estudar caso por caso para ver. Depois, nós não podemos dar valores aos professores. Os professores têm valores. Não podemos dar valores aos trabalhadores. Valores, alguém quer dar valores aos trabalhadores, quer dar valores aos professores, contacta com a direção é que vai dar em vosso nome aos trabalhadores e aos professores. O que está a acontecer? Há trabalhadores que estão no turno e há outros trabalhadores que não estão no turno. Então nós damos àqueles trabalhadores que estão no turno. Aqueles que não estão no turno não recebem. E depois há confusão entre eles.
que você recebeu, não deu a nós. Depois nós já tivemos graves problemas nesse masjid por causa desse problema de dar a uns trabalhadores e não dar a outros trabalhadores. Vem um senhor, vem pedir a mim que Maulana, eu quero que Maulana fala com tal professor, ensina o meu filho depois de Asr. E eu vou dar um subsídio como se fosse vencimento especial, só para ensinar meu filho depois de Asr. E eu disse, não, aqui comigo não funciona desta forma. Aqui na madrasa é tudo igual, se é pobre, rico, esta cor, aquela cor, aqui tudo igual. Eu não dou privilégio. Depois de Asr, é para o professor descansar a cabeça dele, porque ele depois de Maghrib tem de ensinar. Se ele vai levar dinheiro, na aula, automaticamente o professor vai se sentir comprometido. Então vai dar mais atenção àquela criança que os pais pagaram valor. Então isso é mau, porque nós temos que tratar todos por iguais. Então, se querem dar ao professor, contactam a direção vai arranjar uma maneira para dar. Depois há um professor que recebeu, outro professor que não recebeu. Há muita gente que dá ajuda à madrasa aqui, mas basta o filho dele completar o curso, já não dá nenhuma quenta para a madrasa. Temos casos que este senhor que diz que eu vou dar salário especial, bastou o filho dele deixar a madrasa, ele já não dá nenhuma quenta para a madrasa. Vai? Nós não estamos querendo dinheiro, não estamos fazendo banhando para dinheiro, estamos a tentar explicar o panorama que está a acontecer nesta sociedade. Temos pagamentos da propina. O pagamento da propina, muita gente acha que madrasa quer ganhar dinheiro. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, não vai para a pocket de alguém. O objetivo é seja aquele que tiram para Juma. Também às vezes tiram, às vezes não tiram, às vezes em vez de tirar 200, sai só 100, às vezes queriam tirar 100, saiu 500, ficam chateados. Então isto acontece. É normal isso. Mas vocês têm de saber, vocês estão, Maulana, ar-condicionado não está a trabalhar. Maulana, ventoinha hoje não está bom. Maulana, coisa o que, altoflado não está bom. Maulana, tem problema da água, não está a sair bem. Isso tem custos. Vocês estão a utilizar. Assim mesmo, nós temos valores que nós temos que subsidiar na madrasa, porque temos pagamento de DIR, temos pagamento de residências, temos pagamento da água e luz dos professores e tudo. A despesa de propina muitas vezes não cobra. Então nós quando pedimos dinheiro, está a dizer que a Maulana está a pedir dinheiro. Nós não estamos a pedir para o nosso gasto. Estamos a pedir, nós não queremos que vossos filhos estudam com dinheiro de zakat. Nós não queremos que vossos filhos, que vocês têm a possibilidade, estudam com dinheiro de lilá de outros pais. Nós queremos que vossos filhos estudam com vosso dinheiro, para vocês sentirem orgulho que eu gastei dinheiro para meu filho com meu dinheiro. Ele estudou com meu dinheiro. Esse é o nosso objetivo. Outro problema é timing. Quando é tempo de madrasa, o aluno chega 14 horas, começa a madrasa, está a chegar 14h15, 14h30, 45. Quando não ensina, quando já não tem tempo, aluno depois vem 3, 4 vezes pedir ao professor, quer ir na casa de banho, depois quer ir beber água, depois quer ir na casa de letrete, depois diz assim. Então há vários sinais, depois eles dizem entre outro. Então já sabe que daqui um já pediu, outro também vai pedir daqui um bocado, depois vão os dois lá embaixo conversar. Então isso é truque de criança, nós também fomos assim, fizemos assim. Então é importante o timing, respeitar a hora da madrasa. Tem horário. Se nós queremos resultados, então nós temos que apostar no tempo. Nós não podemos exigir a madrasa quando nós não damos tempo. Vocês sabem, a escola criou um sistema isso nós já sabíamos há 20 anos atrás. Foi opcional. O curso de música era opcional, xadrez era opcional, natação era opcional. Pouco a pouco começa-se assim. Hoje já esses cursos já fazem parte do currículo. Portanto, a criança tem 5 dias de madrasa e de 5 dias de madrasa,
há 2 dias tem de ir no outro tempo para fazer outras aulas na escola. Então, a madrasa só estuda 3 dias. E depois, todas as consultas dos médicos aparecem na hora da madrasa. Não há consulta na hora de escola. Consulta de dente, para endireitar os dentes, é na hora da madrasa. Consulta de ouvido, é na hora da madrasa. Consulta disto, é na hora da madrasa. Mas, Molana, o que vamos fazer? Todos os médicos nas privadas só dão consulta à tarde. Não, arranja maneira. Há consultas no sábado de manhã também. Mas só que nós, sábado de manhã, queremos ir no El Spirit para fazer as compras. Então, queremos acabar todo um trabalho, todo no tempo de madrasa. E não há resultado depois. Então, nós temos que ver, meus irmãos, esses aspectos. Temos alguns outros problemas. Por exemplo, sapato. Temos aqui sapateiros para guardar o sapato. Aluno quer guardar sapato sozinho. Então, ele tem que cuidar sozinho. A madrasa não se responsabiliza. Se o aluno deu ao sapateiro para guardar e depois foi desviado, a madrasa vai arranjar maneiras para descobrir e vai falar com os sapateiros, etc. Se for para tomar medidas, vai tomar. Agora, dizer madrasa é que tem de pagar, temos que discutir esse assunto em conjunto. Porque a madrasa já está a ganhar, não está a fazer com o objetivo de ganhar dinheiro. Agora, se a madrasa vai pagar, não é a empresa de segurança aqui que vocês vão exigir, a empresa de segurança, a indemnização, vão dizer que foi assaltado, tem de pagar, isso não é empresa de segurança, vai. Depois, meus irmãos, na escola temos disciplinas importantes. Por exemplo, tem português, tem matemática, tem ciência, tem história. Nós temos que saber na escola quais são as disciplinas importantes. Dar importância nessas disciplinas importantes. Há crianças que nós vemos no WhatsApp, da maneira que escrevem, parece que não fizeram 8ª classe, nem fizeram 10ª classe. É uma vergonha estar na escola. Nós estamos habituados, por exemplo, acho. Acho significa A-C-H-O. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa, escreveu acho, A-X-O. Eu disse, pai, este assim, às vezes manda mensagem, eu tenho de ler 3, 4 vezes a mensagem dele, para compreender o português dele. Por quê? Porque é C-Q-U-E. Ele que escreve capa. Agora eu estou a entender, capa significa ok, ou aquele outro, tem outro, vi ontem uma mensagem de cidade, de capa. Agora, capa, o que significa eu também ainda não sei. Eu não estou, estou um bocado atrasado, mentalmente, nessas coisas de como chama, de tecnologia, estou um bocado atrasado, mas estou bem, estou contente assim. Depende, cada um está contente, eu estou contente assim. Eu tenho algum problema de tecnologia, como chama, de advocacia, vou ter com o Popote e diz, para resolver lá esse problema. Tenho outro problema de informática, vou falar com e assim, resolve lá esse problema. Porque é uma contribuição deles também para DIN. Não precisa ser contribuição de dinheiro. Há várias maneiras de contribuir para o DIN. Cada um contribui para o DIN à sua maneira. Há um que está a contribuir na contabilidade. Há outro que está a contribuir na outra coisa. Nós queremos as forças juntas. Porque para nós, madrasa também é importante, escola também é importante. Todos nós somos importantes. Seja Hafiz, seja não Hafiz, seja Alim, não Alim, seja comerciante, seja engenheiro, seja contabilista, seja o que for, doutor. Todos nós fazemos um puzzle junto para o melhor aproveitamento do DIN. Então, temos que ensinar, a mãe tem de ensinar duá à noite aos filhos, antes de dormir. Qual é duá de dormir? Quando está a comer, qual é duá? Não pode beber água com a mão esquerda. O que acontece? A mão direita, nós estamos a comer, está suja. A criança já está, não quer sujar o copo. Os pais também não querem sujar os copos quando vão comer no restaurante, etc., em casa. Querem beber água com a mão esquerda, para não sujar o copo e não sentirem mal dispor.
comam com mão direita e bebam água. É preferível lavar o copo do que beber água com a mão esquerda. Uma vez um sahabi disse, o profeta viu ele a beber com a mão esquerda e disse a ele que bebe ou come com a mão direita. Ele disse que eu não consigo. E ele conseguia. O profeta disse, você nunca vai conseguir. E a partir daquela data ele nunca mais conseguiu levar a mão dele até a boca. Então, mehnat karo. Vai da maneira que a gente tinha um aluno, disse assim, foi na escola, o professor não era muçulmano, disse assim, vocês quando vão na casa de banho, lavam rabo, não, ou limpam com papel higiênico. Aquele rapazito era muçulmano, disse que não, nós lavamos. Disse, lavar com mão, devia utilizar papel higiênico. Aquele miúdo deu resposta ao professor, disse assim, seu professor, quando o professor acaba de comer num prato, limpa o prato com papel ou lava com papel? Se limpa com papel, depois mete outro caril, ou come na outra refeição com aquela comida, naquele prato só limpando com papel, ou lava aquele prato e na outra refeição, come. Diz que não, eu lavo. Então nós também lavamos o nosso rabo cada vez que vamos no toilette, no casa de banho, para nós estarmos mais limpos, mais puros. Não é só limpar o prato, não, tem de lavar o prato para outra refeição. Assim também, meus irmãos. Tem muitas coisas, meus irmãos, o tempo é curto, eu queria explicar muitas coisas sobre escola, porque nosso trabalho é educar a vocês todos, a nós primeiro, aquele que fala está a educar primeiro a si próprio. Está a educar, nosso trabalho é nós em conjunto fortalecermos o nosso imã, fortalecermos a nossa casa com o Islã, fortalecermos as nossas famílias com o Din e fortalecermos o nosso ambiente com o Din. Allah dá hidayat a nós todos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Com o Din. Allah dá hidayat a nós todos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين